Jó, capítulo 42, verso 5. Ou melhor, vamos ler do 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga assim: nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Amém. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vou resumir a história de Jó. Jó era um homem que vivia muito bem, era um homem temente a Deus, um homem bem-sucedido, vivia bem. Tinha 10 filhos, sua esposa era uma mulher, privilegiada por ter 10 filhos, todos eles crescidos, né? E esses filhos se juntavam, vez por outra, para festejar em determinado local. E Jó sempre apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó era um homem temente a Deus. Mas tinha coisas na vida de Jó que precisavam mudar. Tinha posturas do coração de Jó que era necessário que ele conhecesse essas posturas, que ele conhecesse o estado do seu coração para que ele tomasse algumas atitudes, algumas posturas, para que houvesse mudança. E Deus permitiu que o caos viesse na vida de Jó. Se você ler o livro de Jó com calma, você vai ficar impressionado de ver como a desgraça vem uma após a outra. Eu estava rindo com meu filho essa semana, porque quando vem... Ontem mesmo foi um dia bem complicado, não foi, Luciano? Né? Foi um dia bem complicado para mim. Eu levei um banho de chuva, irmão. Você não tem noção. Tem aquele toró de água? Tava no meio, tá? Quase que era levado daquela água, daquele aguaceiro. Elias também, né, Elias? Mas, enfim, foi um dia onde tudo deu errado. Muita coisa deu errado. Tudo deu errado, não. Muita coisa deu errado. E a gente já não tem esse dia, né? Que a gente, poxa, faz uma coisa e dá errado. Aí parece que depois de uma outra notícia não muito boa. Aí você tenta resolver uma coisa e dá errado de novo. Pronto, foi com Jó. Jó, ele sofreu absurdos, porque uma hora ele descobre que todas as suas fazendas e seus rebanhos foram invadidos e saqueados. Outra hora chega uma pessoa avisando para ele que todos os seus funcionários foram mortos, só um sobreviveu, o que veio para avisar. Estava o outro ainda lá falando, quando de repente vem uma outra pessoa para dar um aviso para ele de que um vendaval veio e destruiu a casa onde os 10 filhos dele estavam reunidos. E a casa desabou sobre os filhos. E morreram os 10 filhos de Jó. Tem noção? Uma notícia ruim atrás da outra. Às vezes é assim que funciona na vida da gente. Notícia ruim é assim, é uma companheira da outra. Uma puxando a mão da outra. Vamos ali dar uma notícia para fulano. Não vou sozinha, não. Vamos junto, vamos. Aí pega lá na mão. Aí são companheiras demais. Aí vai uma atrás da outra, dando notícia ruim. E você, de repente, é surpreendido. Jó é surpreendido. Nós somos surpreendidos com situações que a gente não espera. Situações de crise. Onde uma coisa vai dando errado, a outra vai dando errado, e a outra também vai dando errado, e a outra também. E às vezes tudo no mesmo dia. Quem já passou por isso? Pronto, sabe bem como é que é. Então, vejam só. Jó, de repente, entra no caos. Por quê? Porque além dele perder tudo isso, perdeu seus filhos também, suas riquezas, seus filhos, ele perde agora a saúde. Porque entra uma doença nele, ele agora pega lepra, uma enfermidade maligna, transmissível, incurável para a época. E ele agora é preciso, ele não só perde a saúde, mas perde também o contato social. E vai viver longe das pessoas, num local onde só os leprosos viviam.
O homem tinha tudo e de uma hora para outra não tem nada. Que mudança radical. E ele não entende porque está passando por uma situação de crise. Jó não entendia. Ele não deixou de louvar a Deus. Ele não deixou de agradecer a Deus. Ele não deixou de acreditar em Deus. Mas preste atenção. Ele perdeu a alegria de viver. Jó não via mais sentido nas coisas. Vocês estão entendendo? E ele... chega uma hora que ele pede para morrer. Tem uma hora que ele diz que seria melhor não ter nascido do que viver o que estava vivendo. E Jó começa a questionar algumas coisas. Ele começa a questionar o próprio Deus. Ele começa a fazer perguntas. Por que, Senhor? E ele chega a conclusões precipitadas. Jó diz o seguinte: sabia que Jó disse que a justiça dele era maior do que a de Deus? Maior é a minha justiça do que a justiça de Deus. Eu vou me apegar à minha justiça, não me apegarei à justiça de Deus, não. De que me valeria? Jó disse o seguinte, tem gente que lê esse texto como se fosse uma coisa bonita, né? Como se fosse algo que se devesse ler como se fosse um versículo maravilhoso. Mas Jó diz o seguinte: pese-me Deus em balança fiéis, e ele achará a minha integridade. Veja só, tem crente que usa esse texto como se fosse uma coisa bonita de se ler. Mas não entende o que Jó está falando. Ele está dizendo o seguinte: se Deus me botar na balança, ele vai ver que eu sou certo. Que eu não mereço estar nessa situação. Que eu sou um homem íntegro e que não mereço estar aqui. Pese-me Deus. Ele vai me pesar. Me pese, Senhor. Me pese nas balanças fiéis. Que o Senhor vai ver minha integridade. Como é o nome disso, gente? Orgulho. Soberba. E Jó não conhecia a soberba do seu coração. Até o momento em que Deus vem e começa a falar com ele no meio de um redemoinho. Um furacão. Começa a girar. Jó fica no meio do redemoinho, aqui embaixo. Um furacão ali, ele olha para cima e Deus começa a falar com ele. E Deus começa a confrontar Jó. E ele começa a dizer assim: Jó, por acaso você estava comigo quando eu lançava os fundamentos da terra? Você estava comigo quando eu pegava o compasso e desenhava a terra e tracei sobre ela o cordel? Você estava comigo, Jó, quando eu fiz o firmamento, quando eu fiz os animais? Você estava comigo, Jó, quando eu criei os oceanos e disse: olha, até aqui tu vem, daqui para frente não. Você estava comigo, Jó? Quando eu realizei todas essas grandes obras, Jó? Sabe o que Jó disse? Ou melhor, Jó não. Sabe o que o Senhor disse? Sim, claro. Claro que você estava comigo, Jó. Porque é grande o número dos teus dias. Ou seja, porque você já é uma pessoa muito bem vivida. E dado, por causa do tempo que você tem, tantos dias que você já viveu, com certeza você estava lá comigo na criação de todas as coisas. Gente, Deus tem senso de humor. Deus é irônico às vezes, tá? Porque eu pergunto a você, Jó estava com Deus na criação? Não. Mas Deus disse: não, Jó, você estava lá. Você viu quando eu fiz as bestas do mar, o jacaré. Você viu quando eu fiz os grandes animais. Você estava lá porque é grande o número dos teus dias. E Deus começa a confrontar Jó no meio do redemoinho. E Jó começa a ver a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, gente, ele que estava falando besteira, ele que se achava justo, que não merecia nada daquilo, Jó bota a mão na boca, e aí vem com o capítulo 42, ele que dizia assim: Deus me pergunta, eu falarei, eu direi ao Senhor. Agora ele diz: eu não vou falar nada. Jó diz assim, ó, ele diz, ó, quem é aquele, versículo 3 que eu li com vocês, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?
Eu falei do que eu não entendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito. Agora sim, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Repita comigo, eu te perguntarei e tu me ensinarás. A postura de Jó, de querer ensinar a Deus, muda. Ele deixa de ser aquele que diz para Deus como as coisas têm que ser. E ele começa a aceitar o ensinamento do Senhor para a vida dele. Amém? Então, Deus está ensinando todos nós nesse tempo. E olha, preparem-se, coisas vão acontecer daqui para frente. Olha, gente, vem mudança por aí. Vem mudança. Para a igreja, para nós aqui. Para nossas vidas. Vem coisa nova. Vem mudança. Quem diz amém? Amém. Por que eu sei disso? Vamos lá, eu vou chegar lá. Quando na minha vida foi assim. Quando eu estava prestes a viver coisas grandes de Deus, e eu já vivi coisas incríveis da parte do Senhor, antes de eu viver essas coisas, Deus me fazia passar por uma prova. Deus me fez passar por alguns perrengues. E eu digo a você, porque eu sei que grandes coisas vêm por aí. Porque, irmãos, eu estou no finalzinho de um perrengue, de uma prova, de uma luta, de uma tribulação. E eu posso ter certeza, dizer com certeza a vocês, coisas incríveis estão vindo por aí. Foi assim comigo na minha vida. Toda vez. Aquela situação, aquela crise, aquela dificuldade, aquela luta, aquele choro. Ano passado, irmãos, vocês presenciaram como foi um ano difícil para mim. Minha saúde foi lá para baixo, irmãos. Lá para baixo. Minhas taxas todas desreguladas. Minha glicose foi lá para cima. Minha nutricionista está aqui. Foi ou não foi, minha Nutri? Essa foi a minha nutricionista, tá, gente? Priscila. Tudo uma bagunça. Minha saúde não estava boa. Minha saúde mental também foi para o espaço. Vocês não viram não andando assim? Quase. E a gente fica meio que perturbado, meio que em luta. E eu, meu Deus, eu não vou sair dessa não, Senhor. Quando é que isso acaba na minha vida? E o deserto parece que é longo demais. E eu sei, irmãos, que todas as vezes que eu passei por situações assim, é porque lá na frente, algo novo e tremendo da parte de Deus ia acontecer. Amém? É porque na hora H mesmo, na hora que a gente está vivendo, é difícil a gente colocar isso na cabeça. Se você está vivendo uma situação de tribulação, se você está vivendo uma situação difícil, permita que Deus use as pessoas para te ajudar. Para chegar em você e dizer, calma, isso vai acabar. Calma, você vai se levantar. Você vai vencer. Eu tive pessoas assim na minha vida que me ajudaram, que me deram força nesses momentos difíceis, me fizeram lembrar a palavra de Deus. Então, a vida é assim. E eu quero falar para vocês sobre esses ciclos. Eu estava pensando hoje à tarde, preparando essa mensagem para vocês, e pensando nos ciclos que a vida tem. Olha bem, preste atenção. Primeira coisa, a gente tem muitas vezes essa zona de conforto. Repita comigo. Uma zona de conforto, a gente fica ali tranquilo, tá tudo bem com você, tá tudo ótimo, tá tudo em paz, as coisas estão indo bem, você está bem empregado, você está ganhando seu dinheirinho, você está trabalhando, tem comida em casa, você pode até passear, ir pro shopping, andar um pouquinho para lá, para cá, sei lá. A saúde está boa. Você pode caminhar, você pode andar, está tudo bem. Você está na zona de conforto. E aí, de repente, irmãos, você sai dessa situação de aparente equilíbrio
para uma situação desgastante de crise. Você vem para tempos de provação, tempo de crise, tempo de aflição, tempo de luta. Você não tem mais aquela tranquilidade de antes. Você não respira mais aquele ar de paz e tranquilidade. Não. Agora é guerra e aflição. Agora é doença, enfermidade que está te tirando o sono. Agora é problema financeiro que não para, que vai te afundando num mar de dívidas e de situações difíceis. Está faltando até comida em casa. Um monte de situações que te deixam apavorado. Às vezes é violência que vem descambando para a sua família. Situações de divórcio, de separação, de luta, de problema, todo tipo de ordem de problema aparece na sua vida. Você não entende o que é que você está vivendo. Estava tudo tão bem. Começa a dar aquela nostalgia. Eu vivia tão bem. Era tão boa a minha vida e agora a minha vida está assim, desse jeito. Calma, gente. Você está nos tempos de provação, tempos de crise. E esses tempos de crise são necessários. Mesmo que você não entenda. Ainda que você não compreenda, esses tempos são necessários. Depois do tempo de crise, depois que a crise, ela se abate, ela vem sobre você, abate seu espírito, sua alma, você começa a experimentar um terceiro tempo, que é o tempo de mudança. Coisas vão acontecendo, né? Que a crise, ela vai acabando e você vai percebendo que, olha só, gente, algo está mudando, algo está acontecendo dentro de mim, algo está acontecendo nas circunstâncias. Quem diz amém? Tempo de mudança. E depois dos tempos de mudança, vem tempo de equilíbrio, tempo de tranquilidade, tempo de paz. Só que a gente sai rapidinho do tempo de paz e tranquilidade para o tempo da zona de conforto. E aí começa tudo de novo. Tempo de crise, mudança, paz e tranquilidade. Zona de conforto, tempo de crise, mudança, até a gente crescer. Vocês estão entendendo? Então vamos falar aqui sobre alguns casos bíblicos. Moisés, a gente falou de Jó. E Moisés? Moisés se sentia um cara preparado. Moisés se achava um cara preparado, porque ele foi educado com a melhor educação possível. Filho da filha de Faraó. No Egito. Moisés, governador do Egito. Podia ser até um faraó, se quisesse. Estava lá Moisés. E aí, irmãos, Moisés viu um dos seus irmãos hebreus, porque ele era hebreu, né, sendo morto por um egípcio. Ele sabia lá no fundo do coração que Deus tinha um projeto na vida dele. Ele sabia que não era à toa que ele estava ali no Egito recebendo aquele conhecimento, que ele foi separado para estar ali, de certa forma diferenciado dos seus irmãos. Moisés pode ter pensado, então é assim. Veja, Moisés tinha aproximadamente 40 anos de idade, tá? Minha idade. Então Moisés viu o egípcio matando um hebreu. Foi o que ele fez? Ele chegou, ele era mais forte, olhou de um lado para o outro, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio. Porque ele tinha na sua cabeça, eu vou ser o libertador desse povo. Ele tinha na sua cabeça que ele podia defender e proteger esse povo. Só que, às vezes, irmãos, a gente sabe que Deus tem planos para a nossa vida, mas a gente não sabe os métodos de Deus. A gente sabe que Deus tem algo para nós, mas a gente desconhece a maneira como Deus age. Está escrito, os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos, os vossos pensamentos, diz o Senhor. A gente pensa que vai ser de um jeito, e Deus faz de outro. Sabe o que aconteceu? Os próprios irmãos hebreus viram ele matar o egípcio e denunciaram ele. E agora o faraó
manda prender Moisés. Quando ele vê a situação, ele sabe que agora será preso. Moisés foge. Quando ele vê que mata o egípcio, e ele vê que se embrenhou numa situação complicada, ele sai desesperadamente dali do Egito. E vai para o deserto. E, gente, o deserto às vezes é longo. E o deserto às vezes dura mais tempo do que você possa imaginar. O deserto, ele tem a capacidade de tirar de você, sabe, toda a sua presunção, todo o seu orgulho. Você que se achava, né, o filho da filha de Faraó. Quem você é agora? Você não é ninguém. No meio do nada. No meio da grandiosidade de Deus. Está lá Moisés andando e caminhando como um homem errante no meio do deserto. Talvez passando fome e sede, não sei. Ele sai fugindo e vai para longe, para longe, para longe, para longe. E lá longe, ele recomeça a sua vida. E aí passam mais 40 anos no deserto, Moisés. Aí chega aos 80 anos de idade. Ele nem esperava mais, gente. O cara com 80 anos. Vai esperar mais o quê? Esperar a morte. Ele nem esperava mais nada. Chega Deus e diz: olha, vai, através de uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo e não se consumindo, Deus começa a falar com Moisés, diz: vai, liberta o meu povo. Avisa Faraó que eu sou, me enviou até ele. Yahvé, Yau, YHWH. Enviou Moisés até Faraó. Só que aí, o que é que Moisés diz? Quem sou eu, Senhor, para ir até Faraó? Quem sou eu? O que é que você vê agora em Moisés? Humildade. Ele não consegue ver mais capacidade nele mesmo. Irmãos, eu vou falar de mim. Há 20 anos, 21 anos, eu já sabia que seria um pastor. Eu sabia. Deus já tinha falado comigo. E eu estava muito empolgado. Agora vai. Eu vou me dedicar. Grande é a obra que Deus tem na minha vida. E comecei a trabalhar. E comecei a liderar. E comecei a ganhar gente para Jesus. E muita gente. Mas o tempo vai passando. As situações vão vindo. As tribulações. Problemas com pessoas. Problemas de todo tipo. Cheguei aqui há 20 anos de ministério, mais ou menos. Estou com 40 anos. E vou dizer para vocês. Ano passado, eu disse: Senhor, manda outro. Eu não aguento. Eu não quero mais. Eu cheguei a dizer para o Senhor: estou cansado, Senhor. Não, eu descobri, Senhor, que não sou aquele fortezinho lá que pensava que eu era, não. Não é? Eu descobri, Senhor, que eu não tenho tanta força, nem habilidade, nem paciência, nem tanta coisa que eu pensava que eu tinha lá atrás. É por isso que eu digo a vocês que eu acho que eu estou começando a chegar no ponto onde Deus queria. Ai, meu Deus do céu, Elias. Eu era muito presunçoso. Meu Deus. A obra do Senhor não é feita assim. A obra do Senhor é feita em completa dependência dEle. Quando a gente sente que não tem mais força. Quando a gente olha assim para a gente e diz: sabe, quer saber, eu não consigo. Na verdade, eu não consigo. Eu não sei, Senhor, pastorear essa igreja. Cansei. Não sei cuidar de gente. Pensei que era pastor, mas não sou não. Pensei que sabia cuidar de gente, mas sei não. Se tu não me ensinar, eu não tenho como fazer. Estou aqui, Senhor. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Estou nessa fase. Não sei mais.
Eu estou na fase do não sei mais. Não sei. Não sou. Não sei, não sou. Mas tu sabes, Senhor. E tu é quem podes fazer tudo no meu coração. Na minha vida. No meu ministério. É a fase em que a gente perde as forças para que Ele nos encha. Porque Deus só trabalha dessa forma. Quando você é fraco, aí é que você é forte. Amém? Olhe para o seu irmão ao seu lado e diga: você é forte em Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Então, a nossa tendência natural é querer pular etapas. Mas o verdadeiro crescimento, ele só vem com dores. Existe uma frase que a gente lê nas academias, que é assim, na academia de malhar, tá? Que é assim a frase: sem dor, sem ganho. Você quer ganhar massa muscular? Feito eu, assim? Vocês, jovens, vocês aí, ó, chegaram nesse ponto aqui. Imaginou? Olha aí, ó. Ah, foi muita malhação, filho. Foi muita academia. Mas para chegar onde eu cheguei aqui, filho, foi dor, viu? Eu tô brincando, gente. Mas, para chegar no calibre de Rafael mesmo, foi muita dor, viu, Rafa? Essa força toda. Mas, assim, entendam, a gente não consegue um resultado favorável na academia se não sofrer. Se não pegar mais pesado. Luciano estava malhando comigo. E ele entende mais esse princípio do que eu. Lá na academia. E eu ficava com pena dele, né? Luciano, vá com calma, meu filho. Vá com calma. Vai devagar, porque eu ficava vendo aquele negócio, né? Aqueles caras que perdendo o braço, né? Caindo peso em cima do braço, assim, caindo em cima da cara. Ficava logo preocupado, né? Mas aí o instrutor lá dizia: não, deixa ele sentir dor, vá-se embora, vá, faça, meu filho. Você quer pegar peso? Pegue peso. E lá vai ele, todo empolgado. Então pegando peso. E eu olhando assim: rapaz, tu tá pegando o dobro que eu, homem. Vai devagar. E ele nem olha assim, ó. Beleza, tudo bem. Primeiro dia, tá? Primeiro dia lá, foi o segundo dia malhando perna, foi o terceiro dia malhando perna também, ó. Cada peso ele botou, rapaz, vai com calma, ele pegando aqueles pesos, subindo, descendo com os pesos nas pernas, levantando não sei o que e tal. Irmão, depois de um dia, no outro dia, irmão, e no outro dia, tava Luciano. Com as pernas doloridas, irmão. Ai, minhas pernas. Ai, minhas pernas. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Mas ele interiorizou esse princípio. Ele se desenvolveu mais, né? E eu quero dizer isso para vocês. É assim que funciona. Na vida é assim. Se você quer musculatura espiritual para você, não tem como ter essa musculatura espiritual sem dor. Sem o desgaste, sem a experiência da dor, do exercício, da prática, daquilo que Deus quer para você. Não tem como você exercer e crescer espiritualmente, ter musculatura espiritual, sem enfrentar provações. As coisas que Deus quer para você, todas as pressões que vêm, não são por acaso. As lutas que vêm, Deus quer formar algo em você para te usar poderosamente. Ok, vamos lá. Antes de chegar na crise, a gente está onde? Qual é o lugar e o tempo que a gente está? Antes da zona de conforto. Queridos, na zona de conforto, veja só. Como tudo está mais ou menos indo bem, a gente tende a se acomodar.
A gente tende a ficar numa zona de acomodação, estática, está tudo indo bem. E por causa dessa acomodação, a gente começa a ficar avesso à mudança. A gente não gosta muito de mudança. Não está tudo indo bem, por que a gente vai mudar? Por que mudar? Não precisa. A gente começa a resistir à mudança. E nessa zona de conforto, a gente não abraça os desafios que Deus tem para a gente. Só que vejam só, a gente fica meio que medroso, a gente fica meio que, né? Não, tá bom, tá indo tudo bem, tá por aqui, tá bom. Só que Deus tem colocado desafios no seu coração. Eu vou dizer para vocês aqui, ó. Não é fácil, mas quando a gente sai da zona de conforto, irmãos, entra numa prova. Uma vez eu escrevi uma música sobre isso. Como é a música, meu Deus? Vou cantar. É assim, ó. Como pode a crise vir em... Tá muito baixo. Peraí. Como pode a crise vir em minha vida e o fogo arder ao meu redor? Esse vento violento, a tempestade. Se eu sou um filho amado de Deus, me pergunto por que Ele permite que eu sofra tanta dor e frustração. Mas independente do que estou passando, eu sei muito bem que Ele me ama. Eu sei muito bem, Deus cuida de mim. Para o meu crescimento, Ele me tirou da zona de conforto, me arrancou de aparente segurança, permitiu que o mundo grite contra mim. Para o meu crescimento e ser gerada em mim uma fé inabalável, do Espírito um poder indestrutível. Hoje sei, tudo coopera para o meu bem. Amém? Deus arranca a gente da zona de conforto para o nosso crescimento. Deus é assim. Ele não vai deixar você na zona de conforto o tempo todo. Não. Deus é como uma águia. Já viu a águia fazendo o seu filhote, a águiazinha, voar? Como é? Eita, você desligasse aí. Som. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voltou. Ok. Vocês já viram como é que a águia faz com que o filhote de águia voe? É assim. O filhotinho de águia tá no ninho. O ninho tá em cima da montanha, ok? Vejam comigo. Ninho em cima da... Tá lá. Lá em cima. Um penhasco bem grande. E toda vez, o filhotinho tá lá acostumadinho. A mamãe águia chega com a comidinha na boca. Vem com a cobrinha, né? Vem com a baratinha, vem com um rato. E a águia pequenininha fica como, irmãos? Repitam comigo. Bora? Vai na fé? Bora, eu e tu, Vivi, bora. Como é que a águiazinha faz? A águia mãe vai, coloca a comidinha lá, o ratinho na boca da águia filha. Abre a boca, assim, tá. Certo? E ela fica mastigando. Ai, como é bom, vida boa, vida maravilhosa. Né? E a águiazinha tá ali na zona de conforto, ok? A mãe vai de novo e traz a comidinha. A águiazinha vai crescendo e vai pedindo, a águia pidona, né? Já um rapazinho.
Adolescente águia. E fica lá. Eu quero comida. Mamãe, logo. Bota comida na boca dele, pronto. Gente, chega uma hora que a águia mãe olha assim. Sim. Muito bem, garoto. Chegou sua hora. Aí lá vem a águia mãe com a patinha. Aquela patinha de águia, né? E vem. Aí arrasta a criancinha pra beira do penhasco. Minha mãe tá doida! Minha mãe tá doida! Mãe! É a senhora? Bora, menino! Vai pra beira do penhasco. Gente, minha mãe precisa de psiquiatra. Bora, menino, bora! Aí a mãe pega e faz. Com a patinha. E o menino cai do lado do penhasco. Minha mãe é doida mesmo. Vai caindo. O que é que ele descobre? Ele descobre que tem... Que é isso? E começa a tentar voar. Isso aí não vai pro vídeo não, tá, gente? Eu vou tirar. Eu vou me queimar. Imagina! Aí o pessoal tira esse trechozinho e começa a fazer um memes, né? Ai, meu Deus. E aí a águiazinha, gente, começa a descobrir que tem asas. Ela cai da montanha, presta atenção, e descobre que tem asas. E ela vai caindo, ela não sabe voar ainda. Mas a mãe vai, pega ela lá embaixo. Pega ela com as garras, leva ela lá para cima da montanha de novo. E lá vem ela de novo. Mamãe de novo, mamãe de novo. E aí ela vai descobrindo, gente, que ela pode voar. Deus age assim com a gente. Ele empurra a gente, às vezes, para uma situação que a gente não queria viver. Para a gente descobrir que tem envergadura para lutar. Para a gente descobrir que tem condições de vencer. E que essa situação vai produzir em nós asas. Força suficiente, maturidade. Não só para vencer, mas para crescer e ensinar outras pessoas lá na frente a voarem também. Quem diz amém? É assim que funciona com Deus. Enquanto a gente está na nossa zona de conforto, nosso crescimento é limitado. Mas quando a gente vai e é impulsionado por Deus a dar esse passo, mesmo que no meio da crise a gente olha para, poxa, Deus está cuidando de mim. Eu não estou entendendo nada, mas Ele está cuidando de mim. A gente vai descobrindo que esse tempo de crise, na verdade, é uma prova, é um teste, é Deus fazendo com que a gente cresça e amadureça. A gente vê exemplos de crise, né? Tempos de confronto, tempos de solavanco, né? Na vida de vários homens de Deus nas Escrituras. A gente vê Paulo, por exemplo, entra numa crise profunda, porque ele perseguia o povo de Deus. E aí Jesus se revela para ele. Jesus se manifesta a ele e se revela em luz. Ele fica cego no caminho de Damasco. Entra em crise. Aquele homem totalmente autossuficiente e orgulhoso agora fica perplexo e humilde. Porque teve um encontro com a luz de Deus, mas ficou cego. Precisava de ajuda. Precisava que alguém levasse aquele homem tão determinado agora, viesse caminhar com a ajuda de outra pessoa, porque ele estava cego. A gente vê Davi, um jovem cheio da capacidade de Deus, que foi ungido para ser rei, mas não foi rei nem tão cedo. Teve que passar pela prova para receber o reinado. Teve que suportar a afronta de Saul. Teve que ser perseguido por Saul. Passou tempos no deserto, chorando pelos desertos e cavernas, fugindo de Saul, sendo provado até o extremo.
ajudando homens que não tinham nenhuma perspectiva a se transformarem num grande exército de valentes. Deus começou a trabalhar e produzir algo muito mais excelente. Vejam só, a gente gosta de pular etapas, mas Deus não, queridos. Deus quer que você passe por todas elas, porque Ele tem propósitos com o seu crescimento. Não tem como pular etapas do crescimento, não tem. Esses tempos de crise são tempos definidores, são momentos-chave para mudanças profundas e radicais. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho 10 minutos. Esses tempos de crise são tempos definidores. São momentos chaves para mudanças profundas e radicais. Então é no tempo da crise que muita coisa vai ser definida na sua vida. Onde os pingos vão ficar nos is. Onde as coisas realmente vão ficar cristalinas. É no meio da adversidade que você, por exemplo, descobre quem são seus amigos e quem não são. É no meio da luta, da falta, da ausência que você descobre aquilo que realmente você precisa. E aquilo que você não precisa. É no meio da perda que você descobre o que tem realmente valor. É ou não é verdade? É nesses tempos que a gente aprende a fazer as perguntas certas. Como Jó disse, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Exemplo, quem sou eu? Quem é Deus? O que é que Deus quer de mim? O que é que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivendo? Onde é que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? Essas perguntas você faz quando você está no deserto. O teu coração está mais humilde para aprender, sabe? Às vezes a gente quer ensinar, instruir uma pessoa, e a gente acha que essa pessoa vai ouvir bem a gente. Vai não, sabe por quê? Está na zona de conforto, querido. Está tudo bem com essa pessoa, não vai ouvir. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu passo anos para ter uma conversa com a pessoa. Eu sei que eu preciso ter uma conversa com a pessoa. Eu sei que eu preciso aconselhar ela em algumas áreas. Mas, naquele momento, ela não vai ouvir o que eu falar. Não quer ouvir. Muitas vezes coloca uma resistência a qualquer instrução, a qualquer ensino, a qualquer esclarecimento. A pessoa não quer ouvir. O coração soberbo, orgulhoso. Deixa eu viver. A zona de conforto já acaba. Vem os tempos de crise e provação. Nesses tempos de crise e provação, Deus começa a quebrar o orgulho das pessoas. E as pessoas que antes pensavam assim, assado, levantavam o seu nariz, na crise, na prova, gente, abaixam a cabeça para dizer, eu fui muito duro. É verdade. Eu não dei ouvidos. A crise é uma boa professora. A situação difícil, ela ensina muito mais a você do que a situação fácil e confortável. Tem anos que a gente gostaria de esquecer. Anos de tão difíceis que foram para nós. Mas calma, esses anos foram professores. Eles te ensinaram. Essas perdas que você teve, essa situação que você viveu, te ensinou alguma coisa. São definidoras. Tempos de provação. Imagine comigo como se fossem assim. Preste atenção. Tempo de provação é como se fosse um túnel. Imagine comigo o seguinte. Uma montanha gigantesca. Imagine que você tenha na sua vida uma montanha. Uma situação que para você é muito difícil de mudar. Pense comigo, talvez na sua vida você tenha uma montanha, um desafio que é tão grande, que você não sabe nem como ultrapassar esse desafio. E você olha assim para você mesmo e diz, poxa, como eu queria viver de outra forma. Como eu queria chegar do outro lado. Como eu queria viver de outra maneira. Como eu queria atravessar essa dificuldade que é tão grande na minha vida. Entendam? Essa montanha, essa dificuldade. Pronto. Aí Deus faz o seguinte, você vai atravessar. Deus prepara um túnel que vai atravessar a montanha. Esse túnel longo chama-se tempo de crise, tempo de provação.
Se você quer atravessar a montanha, querido, não tem outro caminho. Tem que passar por esse túnel da provação. E você vai entrando no túnel da provação. Aí, você que antes tinha visão, você que antes via as coisas assim, sabe? Agora você não vê mais nada. Fica tudo escuro e você vai passando pelo túnel. Abafado, escuro. Aquela coisa claustrofóbica. E você vai atravessando aquele túnel. Esse túnel, naquele momento você pensa, meu Deus, tem uma montanha sobre mim. É verdade. Mas calma, Deus preparou o caminho. Você vai atravessar. Amém? E você passando, quando você passa essa montanha, você nem acredita. Uau! Primeiro tem uma luz ali no fim do túnel, né? Uau! Um sinalzinho de esperança. Algo está acontecendo. E você vai chegando. Passou, chegou na luz. Você descobre que existe um novo cenário de vida. Uma nova perspectiva. Uma nova maneira de encarar tudo. E aquela montanha de problema que você tinha como algo intransponível. Você olha para trás e vê que ela ficou ali atrás. Ó, rapaz, venci, ó. Venci. Uau! Venci aquela montanha. Sabe o que foi? Foi Deus quem te levou por dentro do túnel. Amém? E esse túnel, gente, a gente caminha com a ajuda de Deus. É como se a gente estivesse dentro de um carrinho, sabe? Naqueles carrinhos de trilho, né? Aqueles trenzinhos. Você está dentro do trenzinho e esse trenzinho vai te levando e você vai atravessando. Ou seja, você não vai sozinho. Esse trem é Jesus. Ele te leva pela caminhada. Ele vai com você. Até você chegar do outro lado e ver outra coisa, outra forma de ver a vida. Os tempos de crise são poderosos porque eles produzem algo de valor para Deus. E o que é de valor para Deus na nossa vida? É o quebrantamento. E eu tenho falado de quebrantamento em algumas mensagens anteriores aqui para vocês. É quando Deus quebra nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa falta de amor. Deus quebra todo o governo da alma sobre nós e nos faz mais parecidos com Jesus. Então a aprovação é necessária para o seu crescimento. E eu vou ter que dizer o seguinte, olha, se for necessário você sofrer para você ser semelhante a Jesus, para você crescer a imagem de Jesus, se for necessário isso, Deus não vai te poupar do sofrimento. Deus não vai te poupar da luta. Deus não vai te poupar. Porque Ele tem um objetivo maior. O sofrimento produz o caráter de Cristo em você. Então, a gente aqui, nós aqui, sofremos de forma diferente das pessoas que sofrem lá no mundo. Por quê? Quem está sofrendo aí no mundo, sofre e entra em crise e desespero e perde o sentido da vida. Quem está sofrendo aí no mundo, sofre e entra em desespero porque não entende o porquê do sofrimento. Nós não, a gente sofre já avisado que ia sofrer, porque Jesus já falou para a gente que no mundo tereis aflições. Jesus já tinha dito para a gente que a gente ia passar pelo sofrimento. Então a gente sofre ciente de que esse sofrimento está produzindo coisas boas para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, diga assim, o sofrimento está cooperando para o meu crescimento. Aleluia. Então, as crises, elas forjam a humildade nos santos de Deus. A gente não pode sair das crises orgulhosos. Não pode, gente. Não pode. Porque senão a gente não aprendeu nada com a crise. Nada. As crises operam o caráter de Cristo dentro de nós. Moisés antes ele era presunçoso. Depois ele fica humilde. Moisés antes, ele era forte fisicamente, mas depois ele era dependente totalmente do Senhor. Moisés era sanguinário, matou alguém. Gente, depois Moisés se transformou num homem totalmente manso. A Bíblia diz que não havia homem mais manso na terra do que Moisés. O sofrimento forja o caráter de Cristo em nós. E vem, por final, os tempos de mudança. É quando os ajustes precisam ser feitos. A gente precisa se adaptar à nova realidade, pós-montanha, pós-tribulação, pós-situação.
difícil. E a gente começa a se adaptar. É como, por exemplo, eu agora, minha esposa, a gente se mudou essa semana, né? Meu filho também. E a gente se mudou. E a gente começou a colocar os... Gente, pense, Larissa hoje falou uma frase para mim que eu guardei. Ela disse assim, amor, é uma coisinha de cada vez, né? A casa está bagunçada, mas é uma coisa de cada vez que a gente vai arrumando, que é verdade. Gente, ontem, para colocar o armário da cozinha, irmãos, meu Deus do céu, Elias. Eu e Luciano, sozinho. Desmanchar é fácil, gente. Tirar, desconstruir é fácil demais. Mas construir é difícil. Montar é complicado. Não consegui montar ainda. E nem vou. Nem vou. Porque o guarda-roupa é maior do que o quarto. Ele é maior do que o teto. A altura. Então vejam só. A gente está ali montando. A gente está numa casa nova. O ambiente é novo. E a gente vai ter que se adaptar. Onde é que vai ficar o quarto? Onde é que fica aquilo? O sofá fica onde? Ai, meu Deus, onde é que fica? A gente vai ter que ir se adaptando. É assim na vida. Depois da crise, querido, você vai se adaptar. Amém? Você vai ter uma nova perspectiva da situação. Você vai ver tudo por outro ângulo. Você vai ter uma nova postura, uma nova mentalidade, uma mentalidade de energia, de trabalho. Por quê? Porque você venceu a crise exauriu você, mas você sai da crise pensando assim, eu venci essa situação. Ah, não, agora eu vou trabalhar para colocar as coisas em ordem. E aí, você vai colocar a sua casa em ordem. É mudança. Amém? Uma coisa de cada vez, você vai colocando a sua casa em ordem. E se tem algo que eu falo para vocês, aquele texto que diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê, queridos? Por quê? Porque algo novo vem por aí na sua vida. Amém? Tempo de mudança é tempo de certeza de que Deus está preparando coisas novas para mim, para você. Deus está preparando, diga para quem está do seu lado, Deus prepara coisas novas para você. Alegre-se! Dê um sorriso para o seu irmão, diga alegre-se! Isso! Coisa nova vem aí para você. Amém? Algo novo vem para a gente. Serão tempos de refrigério, tempos de tranquilidade, quando a gente vai compreender os propósitos de Deus. Eu finalizo com José, uma frase maravilhosa de José. José é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. José está em Gênesis capítulo 45. José passa pela prova, passando pela prova, dando glória a Deus, né? José passa pela tribulação gigantesca. O que é que acontece com a vida de José? Quem lembra? José é primeiramente vendido como escravo. Primeiro, os irmãos mentem, né? Dizendo que mataram ele. Mentem para o pai dele. Depois ele é jogado no poço, né? Eu estou invertendo é tudo, né? Primeiro ele é jogado no poço. Depois os irmãos dele saem, deixam ele no poço, né? E dizem para o pai que meu Deus do céu, eu tô uma bagunça. Peraí, calma. Deixa eu colocar a casa em ordem. Vamos para a ordem das coisas. Primeiro, José é colocado no poço. Os irmãos ficam pensando em matá-lo. E não, quer saber? Não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. Tiram ele do poço, vendem ele como escravo para o Egito. Logo após isso, o que é que acontece? Os irmãos vão para o pai e dizem que José morreu. Né? Pegam a túnica dele, colocam sangue de animal e o pai, Jacó, entra em crise. José vai para o Egito como escravo. Chega no Egito, o que é que acontece? Ele é comprado por Potifar. Ele vai para a casa de Potifar, que era o comandante lá do faraó. Ele fica um tempo na casa de Potifar, servindo. Ele servia Potifar com tanta alegria e dedicação que todos os negócios de Potifar, mesmo como escravo, prosperaram. José era uma bênção na casa de Potifar. Mas ele era bonitinho. Aí, assim, a mulher de Potifar botou o grande no homem. Quis dormir com ele, bota pra cama.
Meu marido que saiu, foi passear. Ó, safada. Não, não vou não. Pecaria eu contra o Senhor? E contra o meu senhor Potifar? Não, de forma nenhuma. Você vai sim. Pegou. Vem, amor, faz aqui o teatro. Vai, amor, faz. Pega aqui a roupa, Raia. Também vou cortar isso aí, viu? Cortar. Ela ficou com a túnica de José. Ficou com a túnica de José na mão. Disse que José quis violentar ela. Sem vergonha. Mandaram prender José. Potifar mandou prender. O que foi que eu amor? O quê? Aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Obrigado, meu bem. Aí o que é que acontece? José vai preso. Injustamente. Passa 7 anos preso. Por causa de uma mentirosa de uma mulher. Uma Amber Heard da vida. Que inventa uma calúnia. E aí, de repente, ali na cadeia, Deus faz ele crescer e prosperar. Porque onde está um servo de Deus, ainda que seja na prisão, Deus faz com que tudo lhe vá bem. Amém? E está ele lá na prisão, lá na paz. Está ele lá na prisão, escuta só. Ele começa a ter sonhos, né? Não, ele não tem sonhos. Estou misturando as bolas. Ele interpreta sonhos. Aí vem o copeiro do rei, tem um sonho. O padeiro do rei também tem um sonho. O padeiro tem um sonho que vai levar pães para Faraó. De repente, aves vêm, né? E vão comendo. O que é que acontece? O que é que vai acontecer comigo? Aí, de repente, José vai e traduz o sonho do padeiro. Vai morrer e tal, não sei o que tal. E daí morreu. Aí vem o copeiro e tem um sonho, né? E José também traduz o sonho do copeiro, que eu vou dizer para vocês. Dada a fama de José, de interpretador de sonho, essa fama vai e chega imediatamente a Faraó. E Faraó tem um sonho de que haverão tempos de vacas. Não, ele sonha que... Eita Jesus! Meu Deus, foi a semana. A semana foi estressante. Semana de crise, de mudança. Vamos lá, me ajudem. Faraó tem um sonho. Ele sonha com as vacas magras. E as vacas magras comem as vacas gordas. Diga, ó. Filho. Nunca subestima a vaca magra. Viu? Ela pode comer uma vaca gorda. E aí já, o faraó não entendeu nada. Quem pode traduzir esse sonho para mim? Tinha um homem famoso no Egito que traduzia sonhos e os sonhos realmente aconteciam. Quem era? José. Mandaram buscar José na cadeia. José chega diante do faraó, porque faraó tinha falado para os magos dele lá, para os cientistas dele lá, ninguém soube interpretar o que é que ele estava sonhando. E aí ele vai e interpreta. Haverão tempos de seca. Ou melhor, tempos de fartura primeiro, haverão tempos de fartura. O Egito vai produzir de tudo, mas depois haverão 7 anos de seca. São 7 anos de fartura, 7 anos de seca. E a seca vai devorar a fartura. Então, Faraó entra em desespero. E o que é que a gente tem que fazer? Aí José diz, escolha um homem aqui no reino, capaz de gerenciar todos os recursos, é capaz de fazer armazéns para gerenciar a entrega de alimentos, de armazenar grãos, para que nos períodos da seca e da necessidade se tenha o suficiente. Não só para o Egito, mas para o mundo todo. Faraó pensou, quem será esse homem? Ele olhou para José e disse, você é esse homem. E aquele homem que foi vendido como escravo lá atrás, agora se transforma no homem mais importante do Egito, depois de Faraó. José, o governador. Gente,
O tempo passa, José começa a ganhar fama, José fica poderoso, tempo de fartura, 7 anos em que José governa o Egito, José se casa, tem filhos, e ele é aquele homem riquíssimo, poderoso, o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época, do mundo, só perdia para Faraó. E aí, resultado, irmãos, vem a fome, lá na terra dos irmãos de José, do pai de José, começa a vir a fome. E aí, o pai de José pede para os filhos dele, os 11 filhos, irem ao Egito, porque ouviu falar que lá no Egito tem comida. Vai lá buscar. E aí eles vão buscar, como eu amo essa história. Eles vão buscar comida. Quando chegam lá no Egito, que José olha, ele reconhece seus irmãos. Gente, aí tem toda aquela história, aquele drama todo, né? E aí tem um momento em que José se revela para os seus irmãos, aqui em Gênesis capítulo 45, versículo do 5 em diante. Do 3 em diante. Não, eu vou ler esse texto todo. Do 1 em diante. Do 1 ao 8. Então José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, ou seja, seus irmãos estavam reunidos, ele não queria mais guardar no coração, ele queria que os seus irmãos soubessem que ele era o José, que eles tinham vendido como escravo, que eles por pouco não mataram. E aí, ele chega e começa a abrir o coração para aqueles irmãos, anos e anos mais tarde, que nem reconheceram quem é que era José. Mandou, saiam todos da minha presença. Ou seja, os egípcios. Saiam todos da minha presença. Ficou só ele e os irmãos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Eu acho esse um dos textos mais lindos da Bíblia. De toda a Bíblia. E levantou a voz em choro. Moisés começou a chorar de maneira que os egípcios ouviram. E também a casa de Faraó ouviu o choro de José. Os irmãos de José não entenderam, foi nada. Olharam para José e não sabia que era José, o irmãozinho dele. O que é que o governador tá chorando aqui? Então ele disse aos seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai. Meu pai está vivo. Imagina você sendo irmão de José nessa hora. Imagina. Já era meu pescoço. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram morrendo de medo diante dele. Disse José a seus irmãos, cheguem, venham, vocês todos, venham para mim. Chegaram-se. Assim, como é que eles chegaram, irmãos? Chegaram assim, tá? E chegaram devagarinho, mas chegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Aí veja só, irmãos, o que acontece depois da mudança, depois do tempo de crise, depois da mudança, você começa a viver o propósito de Deus para a sua vida. Você entende que as coisas de Deus não são feitas por acaso. E José diz assim, agora, pois, não se entristeçam, nem se irritem contra vocês mesmos, por haverdes me vendido para aqui, para o Egito, porque foi para conservar a vida de vocês que Deus me enviou na frente de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá mais lavoura nem colheita. Mas Deus me enviou antes de vocês para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, mas foi Deus que me enviou para cá. Deus me colocou como pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia! É assim que Deus trabalha, irmãos. No meio da crise a gente não entende, mas Deus está preparando um novo tempo para a sua vida. Aqueles que não entenderam esse tempo difícil que você está vivendo, lá na frente vão dar glórias a Deus pelo que Deus está fazendo com você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?